aqui sobre como essa coisa ela está atual, sobre como esses pensadores se debruçaram nesse tipo de abordagem, né, e conseguem pensar, imaginar algo que eles ficou ótima a luz agora, viu, Guilherme? Pronto, Ótimo. eu coloquei aqui no celular. Pronto, ficou beleza, beleza mesmo. Você ficou parecendo aquele ator, bicho, lá da Globo, sabe? Então, pessoal, tem uma coisa bem atualizada do que é a indústria cultural. Essa história começa em 1923, na cidade de Frankfurt, na Alemanha. Vai ser fundado o Instituto para a Pesquisa Social. Esse instituto é formado por filósofos, por sociólogos, por grandes pensadores que acabam se unindo em torno de um objetivo. Qual é esse objetivo? É de estudar a sociedade. Nem todos vão ter os mesmos pensamentos, nem todos vão ter a mesma linha de pensamento, né? O que é bem natural. Quanto mais você expande o círculo, mais você vai ter diferenciações, vai ter distinções. Mas o grande eixo, né, desse grupo é de estudar teorias sociais. E aí você tem não só o Theodor Adorno, como Max Horkheimer, tem mais adiante Herbert Marcuse, tem Walter Benjamin, Karl Otto Apple e também Jürgen Habermas. Aliás, desses, acho que o mais atual, inclusive trazendo a razão comunicativa, é uma área que eu gosto muito da filosofia e da sociologia, que é Jürgen Habermas. Ele está bem atual. A razão comunicativa, acho que a gente já conversou várias vezes, se o Guilherme quiser dar uma pincelada, fica à vontade. Aquela coisa de você não só falar, não só trazer a crítica, não só trazer a análise de determinada situação, mas como também escutar as pessoas. Habermas, ele é muito democrático, ele prega essa democracia. Acho que é um grande pensador. Você tem a identificação também, né, Guilherme? Tenho sim. Pela influência kantiana que ele tem e por esse projeto, né, de democratização da comunicação entre os homens para uma resolução pacífica de conflitos, né, sociais e tal. Tudo isso pensado pela Escola de Frankfurt. Uhum. Todos esses pensadores, eles são leitores de... quando a gente observa nos livros, eu não sei se vocês já tiveram essa sensação da impressão de que nós estamos vendo pela primeira vez e da impressão de que a humanidade também está vendo pela primeira vez. Mas não é bem assim, né? Todos esses pensadores, eles eram leitores de Hegel, leitores de Nietzsche, leitores principalmente de Marx. Aliás, essa abordagem que a gente vai tirar aqui, ela é fundamentada muito em Karl Marx, né, na Heidegger. Tanto a importância desses pensadores que em 1931 Horkheimer vai se tornar diretor da instituição. A preocupação comum deles é de estudar vários aspectos da vida social. Tem um termo que vocês já escutaram, é o termo sociedade de massas, né? Eles têm um interesse na análise, eles vão chegar a uma conclusão de que todo avanço tecnológico, o homem começa a dominar com a sua razão, começa a dominar a natureza, mas esse avanço tecnológico, ele acaba sendo colocado a serviço da reprodução da lógica capitalista, né? E vão enfatizar o consumo e a diversão como formas de garantir o apaziguamento e também a diluição dos problemas sociais. E aí entra a questão da arte também, somente para a gente dar contextualizar para vocês, nós estamos trazendo a indústria cultural sobre vários aspectos. O aspecto filosófico e sociológico e como também o aspecto artístico, a qual o Guilherme está mais ligado. Aliás, está na prática, está com a mão na massa, né, Guilherme? De certo modo, assim, poderia dar uma consideração, Marcelo, sobre o que você mencionou agora? À vontade, Guilherme. Sim. Isso que o Marcelo menciona é interessante porque a gente tem uma noção, às vezes, de que os autores filosóficos eles são descolados da tradição, né? Mas fazer filosofia sempre, a gente sempre conversa sobre isso, é fazer filosofia com a tradição. A filosofia tem mais de 2.500 anos, então se dialoga muitas vezes com um autor que nem está vivo, né? Por exemplo, a Escola de Frankfurt dialogando com Marx, com Hegel, com Nietzsche, com Heidegger, que era um contemporâneo, Heidegger estava vivo, né? Mas eles dialogavam sempre com outros autores
trazendo esses temas. A questão do consumo, da diversão que Marcelo colocou, está intrinsecamente ligada à arte como a gente percebe a arte hoje, né? Que é o que a gente está propondo trazer aqui, essas múltiplas perspectivas da indústria cultural. Marcelo, desse ponto de vista filosófico, né, e sociológico, e eu tentando trazer aí as questões do âmago artístico, né? Então, passar aí a palavra para você, Marcelo. Pode ficar à vontade aí, falar seus pontos. Beleza, Guilherme. Tem uma coisa que é bem interessante, eu trazer aqui os dados históricos. Theodor Adorno, ele nasce em 1903, tá ali no início, né, do século XX, e vem a desencarnar no ano de 1969, antes de todos aqui nascerem. Eu acredito que entre os mais velhos aqui deve estar aqui eu, Guilherme está na turma mais nova também, está nos anos 80 ou 90, né, Guilherme, por ali. E acho que Diógenes estiver aqui, né? Fábio, é interessante porque, apesar dessa certa antiguidade, do ponto de vista cronológico, mas os assuntos que eles levantam estão bem atual. E o Horkheimer, que nasce em 1895 e vem a desencarnar em 1973. Eles trabalharam sempre no propósito de trazer uma visão crítica para fomentar uma sociedade com indivíduos menos explorados e também menos exploradores. Essa visão da crítica que se faz à indústria cultural é justamente porque eles percebem que, assim como a lógica do capital vai trazer exploradores e explorados, a cultura ela acaba se adequando também a essa situação. E, obviamente, não é a cultura por si só, porque alguém faz a cultura. Eles vêm de uma crítica à questão do racionalismo e à questão do empirismo também, porque eles vão detectar que, a partir do momento que o homem é detentor da razão, é detentor de dominar a natureza, no processo de dominação, ele começa a dominar de tal forma a razão que ele vai se tornar um explorador. Eu queria lembrar aqui para vocês algo que a gente trouxe numa aula passada, mas aqui com mais tempo a gente pode aprofundar um pouquinho mais, porque é bem interessante. Em Goiânia, capital de Goiás, existe uma casa muito bonita, muito ampla, muito bela, em que essa casa ela é paga, alugada por alguns empresários, e eles colocam vários compositores dentro desta casa. O foco principal da música que é feita ali é a música sertaneja. Essa música sertaneja, né, que se tornou tão moda no Brasil. Muita gente gosta, né? Muita gente gosta não só por ser moda, mas porque se identifica. Tem toda a história da música sertaneja lá do passado, com os violeiros, né? Com a música rural, essa música que vem do campo, e vem, no caso do sertanejo, vem mais do... Não é nem tanto o sertanejo nosso, né? É o sertanejo paulista, é o sertanejo mineiro, é o sertanejo goiano, ali da região centro-oeste. E aí é o seguinte, pessoal, eles se unem dentro dessa casa e o objetivo deles é trabalhar o dia todo. Ah, Marcelo, qual é esse trabalho? É o trabalho da música. Eles passam a compor juntos. Vocês lembram daquela matéria que eu passei para a pesquisa lá? Sertanejos compondo em conjunto, mais ou menos assim, vocês vão encontrar. Aliás, nos slides passados eu deixei esse link para vocês. E aí, em que isso tem a ver com a indústria cultural? Ora, imagine você, compositor, compositora. Vou citar como exemplo aqui Luciele, né? Luciele, a gente passa ali no pátio da escola, a gente vê Luciele com o violão dela, né? Tocando, compondo. Num primeiro momento, a nossa impressão é de que ela está tocando aquilo que ela gosta, aquilo que vem da essência dela. Vamos imaginar que ela esteja compondo. Ela vai compor aquilo que ela se identifica, que vem da alma dela. Mas vamos imaginar que a gente pega Luciele
e coloca lá também na mesma casa, onde esses compositores eles são pagos para fazer música. Então, o que é que acontece? A partir do momento que você é pago para realizar determinado trabalho, que é um trabalho que deveria vir da alma, esse trabalho ele já tem uma interferência. Valeu, isso mesmo. Já tem uma interferência. Você passa a não mais agir de forma livre, tá? Não passa a agir não de forma livre. Você tem uma certa pressão. Você passa a ter um prazo, né, para poder entregar. Eu escutou sim, Luciele, citamos aqui, que é o seguinte, a gente passa no pátio da escola e vê você lá com o violão, né, tocando. Então, a gente está fazendo a relação entre quando você tem liberdade para compor e quando você é pago por alguém, é colocado dentro de uma casa, junto com outras compositoras, outros compositores, e qual é o intuito desta casa? É fomentar, é produzir música. A indústria cultural de Adorno e Horkheimer vai falar disso aí. A partir desse instante, acho que Guilherme fica à vontade também para comentar esse aspecto, Guilherme, de você perder a sua liberdade, perder a sua essência de criar por algo que você tem a produzir. Você tem horário para cumprir, né? Você tem um dia todo para ficar lá e você é obrigado de daqui a 2, 3 semanas você entregar aquele trabalho. Ora, a gente sabe, Guilherme escreve também, pensa e escreve, você sabe que a influência, aquilo que você recebe como pensamento, você não tem todos os dias, você não tem, só está me faltando a palavra do que você recebe, inspiração, né? A inspiração, ela você não tem o dia todo, você não tem a hora que quer. Então, é uma coisa bem interessante, eu acho que tem a ver com isso que fala Adorno e Horkheimer. Eu queria pegar 2 pontos que o Marcelo mencionou, eu anotei aqui, que me chamaram muito a atenção. Uma é sobre isso que Marcelo pontua, sobre esse predomínio de uma técnica do capital, né? Porque à medida que o homem vai conseguindo dominar a natureza por meio da técnica, né? A mais famosa delas é a técnica do fogo, em que o homem não precisa mais de relâmpago e etc., né? E um trovão, desculpem, ou o homem ter que esperar uma folha seca ser queimada pelo sol e domina essa técnica, o homem também passa a poder dominar outros homens por meio dessa técnica. Então, a arte não está fora dessa lógica do sistema sociopolítico e econômico descrito por Marx. Então, a arte acaba, querendo ou não, se adequando a isso. E quando ela se adequa a isso, né, o termo que se é utilizado na estética é que a razão está sendo usada enquanto ratio, né, em latim, que significa razão instrumental, que é um termo muito usado, né, Marcelo, pelo Adorno, que é quando a razão ela é um instrumento de algo, né, de dominação. A razão instrumental é o que causou, por exemplo, o Holocausto, que é o uso técnico e reflexivo da razão sendo utilizado para matar pessoas em larga escala, em escala industrial. Assim também acontece com a música, é quando você homogeneiza o gosto, né? Que é esse o ponto. E isso acaba se tornando dominação. Por quê? Você mata a criatividade, você mata o espírito livre, você mata o que diz Schiller, né? A personalidade. Que os alemães falavam muito em personalidade, que é fruto da cultura, né? Da própria cultura. Que cada indivíduo constrói essa sua personalidade de acordo com o seu desenvolvimento espiritual, que é muito característico da arte, quando Marcelo fala sobre inspiração. Então, o primeiro ponto seria esse, em relação à técnica de um sistema sociopolítico e econômico empregado à arte, que a arte não está fora do mundo, ela está no mundo. E o segundo ponto é essa questão da personalidade, da inspiração, que a gente não tem todo dia, né? Eu entendo como Marcelo que nós, de filosofia, a gente não desliga, a gente está pensando em filosofia o tempo todo. Mas tem hora que a gente tem que se preocupar com a casa, tem que se preocupar com outras coisas, e a gente não pode estar produzindo a ritmo industrial, como uma linha de montagem. Assim também é na arte. Sim. Não, só uma coisa, você vai continuar seu raciocínio, isso aí lembra muito o Raul. São 2 grandes problemas, a verdade do universo e a prestação que vai vencer, né? Justamente, isso mesmo. Então, e isso que o Marcelo está falando é a verdade, né? A gente acha que atividades do espírito, como filosofia e até a própria arte, são deslocadas do mundo. Como se esses personagens que o Marcelo mencionou, dos cantores sertanejos, tivessem inspiração infinita dentro daquela casa.
mas na realidade não é. Eles servem a técnicas artísticas tão engessadas que essas técnicas são repetidas e aí passa a ser um produto, que é um ponto que eu aproveito o ensejo de Marcelo para colocar, que é a reificação do objeto artístico. Reificação em latim significa tornar coisa. O objeto artístico ele deixa de ser autêntico, ele deixa de ser livre na sua essência, porque veja, se a gente pega uma peça de Beethoven hoje, ela é livre no aspecto simbólico, porque um homem do século XVIII que ouvia o Beethoven tinha um significado da obra diferente de vocês hoje e a gente mesmo ouvindo Beethoven. Mas, se a gente pega uma música da indústria cultural, por exemplo, a música sertaneja, ou até um brega funk, que eu geralmente uso como exemplo na sala de aula, né? O significado dela é engessado, ou seja, ele se tornou uma coisa. E quando ele se torna coisa, ele se torna um produto, que é o termo que o Adorno usa, que é mentalidade de ticket. É a mesma coisa que você vai no supermercado, aí tem a fileira de produtos de limpeza, a fileira de massas, depois a fileira de grãos, e um feijão continua sendo um feijão, um macarrão continua sendo um macarrão, uma água sanitária continua sendo uma água sanitária. É você tornar uma obra que, em essência, deveria ser aberta, ampla, né, livre, em algo engessado, ou seja, é um hit de carnaval, é uma música para entretenimento. Não há liberdade nessa produção aí. E isso é uma crítica social desse objeto, né? Enfim, eu pego por essa linha aí, Marcelo, aproveitando o ensejo do que você colocou, para já trazer para a questão artística, né? Mas você pode continuar os outros pontos aí, que eu vou costurando se deu para você algum tipo de outro ponto que você queira abarcar do que eu falei. Sinta-se à vontade. Opa, acho que, não sei se vocês estão me vendo bem aqui, acabou travando um pouquinho quando o Guilherme falou, mas Voltou. qualquer coisa vocês falem, né? Na próxima fala do Guilherme, eu vou dar uma esvaziada na minha galeria aqui, sabe? Inclusive, eu desapareci por causa disso. Tem um ponto a trazer, inclusive, como dica para vocês. Vocês já encontram em PDF esse livro que chama-se A Dialética do Esclarecimento, Fragmentos Filosóficos. Essa obra é lançada em 1947, né, por Adorno e Horkheimer. O título original é alemão, Dialektik der Aufklärung, Philosophische Fragment. E aí o seguinte, vocês vão encontrar um capítulo específico que chama-se, deixa eu ver, acabei passando aqui porque o celular caiu, pronto. Um capítulo específico que chama-se O Esclarecimento como Mistificação das Massas. O que é isso? Que é a grossidade de raciocinar do homem. Quando o homem adquire esse poder da razão, ele vai acabar mais adiante mistificando a sociedade de massas e vai utilizar a indústria cultural, vai fazer da indústria cultural um instrumento da lógica capitalista, né? De que alguém vai ter que ter lucro. Obviamente que a gente já percebeu que essa lógica do capitalismo, alguém vai ter lucro, mas nem todos vão ter esse lucro. Então, a gente vai ter uma sociedade de explorados e de exploradores. Os exploradores, aqueles, obviamente, que detêm o capital. E os explorados, aqueles que estão servindo, e aí vem um pouquinho de Kant, né, Guilherme? Aquela coisa de que aquele que está servindo como meio e não como fim. Kant diz de que jamais o homem, né, deve ser utilizado como meio, porque quando a gente utiliza alguém como meio, a gente está justamente o utilizando como se fosse uma peça, como se fosse um objeto. E quando eu coloco o homem como fim, como objetivo, como meta, obviamente que há um sentimento de se melhorar, de ajudar, de fazer com que esse homem progrida. Então tem um pouquinho de Kant aí também. E aí eu queria trazer, adentrar um pouco mais nessa questão, que é a exploração comercial da cultura por meio dos veículos de comunicação de massa. A dupla vai dizer que o papel da arte deve ser sempre de provocar o indivíduo, de chamá-lo à reflexão e não à diversão. No livro de vocês, da unidade passada, né, da segunda unidade, só vocês observarem que começa com esta, não sei se vocês estão vendo aí, ó,
Começa com essa pintura de O Grito, né? De Edvard Munch, O Grito. Ele diz que essa aqui é cultura. Por quê? Porque chama você à reflexão. A indústria cultural, por sua vez, aquela que vai atingir, vai trazer a lógica do capitalismo, ela vai acabar engolindo essas coisas que são, que nascem do ser, que buscam uma preocupação com alguém ou com algo para atingir essa lógica do capitalismo, tão somente de vender. Aí eles vão dizer que, e é bom a gente situar na época deles, né? O cinema, o rádio e as revistas constituem um sistema. Cada setor é coerente em si mesmo e todos o são em conjunto. O que é que isso quer dizer? Apesar de ser uma imagem nociva à sociedade, a questão da indústria cultural, mas ele quer dizer que esse sistema ele é bem organizado. Esse sistema eles têm engrenagens que no final vai atingir a sua meta, vai atingir o seu telos, seu objetivo final. Porque às vezes você entrou no cinema e aí vamos abordar aspectos. Eu não sei se vocês já perceberam, mas muitas vezes essa proposta ela é gritante. Por exemplo, você tem um protagonista, geralmente o protagonista do filme é alguém com quem você se identifica, geralmente é alguém de um rosto bonito, e aí perceba uma coisa, essa mesma indústria cultural que privilegiava o corpo esbelto, fino, elegante, tanto do homem quanto da mulher, obviamente que eles já alcançam a mentalidade do século XXI e ele também já passa a colocar o público LGBT, ele passa a colocar o negro, né? Personalidades que antes não faziam parte desse perfil, mas que atendendo a uma exigência da nova sociedade, eles estão adequando. Quantas vezes você assiste um filme em que o cara está lá no carro, estou dando só um exemplo, você pode ter N exemplos, o cara está num carro, o carro geralmente aparece lá, a marquinha do carro, né? De uma forma bem disfarçada, mas aparece. Você já tem ali um produto. E esse cara ele para num posto de gasolina. Geralmente esse posto aparece lá a marca, seja da Shell, seja da Esso, né? Os filmes são americanos, pouquíssimos vão aparecer com Petrobras, mas no nosso caso brasileiro aparece muito. Eu estou trazendo aqui para vocês lembrarem de filmes onde vocês vão identificar esse capital dentro do próprio filme, né? Quantas vezes que cenas que você imagina que vai ser de outra forma e acaba, por exemplo, dentro de uma loja. Ali os autores estão passando a imagem daquela loja que muitas vezes está contribuindo com o próprio filme. Acho que é um assunto bem legal, né, Guilherme, de trazer assim de forma bem implícita essa cultura, né, como ela está agindo com a lógica do capitalismo, né? Eu vou usar esse teu exemplo, Marcelo, para falar um pouco também, né, sobre isso, porque o que você mencionou é muito interessante. Eu acho que você, Diógenes e Fábio, eu peguei um pouquinho disso por causa do meu pai. Eu acho que você e Diógenes pegaram mais. No tempo dos cinemas, que tinha aqui o Cinema Veneza, o Cinema São Luís, os filmes moderno. O moderno, que estavam em cartaz, né, nos cinemas de rua, sempre eram filmes norte-americanos. E meu pai era fã de rock, era fã de Falcão, né, que era com o Sylvester Stallone, enfim. Só que esses filmes mostravam o estilo de vida americano. Por exemplo, filmes como Curtindo a Vida Doidado, né, que eram bem esse hype da década de 80, 90. Que os meninos também pegaram de forma mais suave, né, nos anos 2000. Mas é o estilo de vida que está implícito no produto. Então a arte aí, né, a arte se tornou um pouco de publicidade de um modo de vida. Porque já que você viveu esse contexto, né, Marcelo, da Guerra Fria, Diógenes também, então era necessário vender um estilo de vida, que era um American Way of Life, um estilo de vida americano, que até hoje persiste, que é o estilo de vida capitalista, do consumo, de acesso a produtos exclusivos, e isso até hoje é presente nos filmes. Por exemplo, uma roupa que o personagem usa quando tem uma cena de festa e ele seduz uma mulher elegante num certo espaço, ou
quando o personagem pega um carro veloz e não tem ninguém na pista e ele vai rapidamente, né? Tá vendendo um estilo de vida de quê? De glamour, de realização pessoal, de um desejo ilimitado. E isso, querendo ou não, é arte, porque tem um designer por trás do carro, tem o design da roupa, né? Tem o design da fotografia do filme, né? Coisa que Carlos gosta muito, né? De analisar cinema, mas tem a fotografia do filme. Isso tudo influencia a criar uma visão de mundo. Então, muito do que eu percebia do meu pai, por exemplo, né? E até do meu sogro, que é da tua geração da Diógenes, é que eles têm uma visão de mundo muito criada a partir desses referenciais cinematográficos, né? Estão me ouvindo aí? Que deu uma travada aqui, Marcelo. Só dá um legal, fala aí no chat. Estão conseguindo me ouvir? Oi, eu estou só dando uma esvaziada aqui na minha galeria, Guilherme. Fica à Tudo vontade. bem. Então, assim, esses referenciais de forma de mundo. E dos meninos também, eu vou trazer exemplos mais atuais, no caso deles, né? Que tem tudo a ver com isso, porque, gente, a arte, né, junto com o que o Marcelo falou, por estar dentro da sociedade, ela também é um motor de criação de formas de vida, ela também está dentro da lógica do capital. A gente não fala hoje a música, né? O mundo da música, a gente fala indústria musical. Veja que interessante. Indústria fonográfica. A gente fala não só a indústria fonográfica, mas a indústria cinematográfica. Ou a gente fala essas coisas relacionadas sempre à produção. Então, dos meninos, eu acho que tem alguns filmes aqui que eu lembraria para falar sobre esse estilo de vida para eles. Deixa eu ver mais. Os filmes de super-herói, como tem ali o Wesley, né? Que mostram um tipo de homem másculo, que tem um certo padrão de beleza, como disse Marcelo, que tem uma certa forma de enxergar o mundo, do macho alfa, né? Tem tudo isso, né? Para as meninas, de certo modo, as comédias românticas, a lá Woody Allen, aquela coisa de um mundo fantasioso, de uma vida de viagem, né? E o que é que está sendo apagado aí? Que eu acho que a gente poderia falar sobre isso, né, Marcelo? O que, é que a indústria está mostrando e o que é que está sendo apagado? Está sendo apagado a personalidade, que a gente mencionou, está sendo apagado as mazelas do autoritarismo implícito nisso, porque para alguém ter uma Ferrari, essa peça da Ferrari foi produzida na África subsaariana por uma criança que recebeu $2 por semana para produzir uma peça da roda. Mas isso não é mostrado no filme. Então, por isso que filmes muito impactantes, assim, que é uma tendência hoje, chocam tanto, como Parasita, né? Filmes Parasita, como muito bem. Isso choca, assim, porque mostra o que está por trás dessa forma de vida, né? Já é a indústria criticando a própria indústria. É interessante essa relação metacrítica, assim.